Questão 2 agora, sobre o Rousseau. Rousseau escreve, dentre outras obras, a que nos interessa, Emílio, né, ou da Educação. E uma coisa que é muito importante é nós entendermos o contexto que vai influenciar o seu pensamento. Então, é a passagem do século XVII para o século XVIII, mudanças ali no sistema de produção, ascensão da burguesia, o que mais? A gente tem o pensamento iluminista se fortalecendo, a perda de influência e de poder pela nobreza e pelo clero. E, dentre outras coisas, no que diz respeito ao ensino, surge aí a necessidade de um ensino que contemple o livre desenvolvimento das capacidades e dos interesses individuais. Então, a palavra liberdade, por exemplo, é muito importante quando a gente fala de Rousseau. Okay? Falando especificamente das suas contribuições sobre educação, um primeiro ponto, vou numerando aqui, tá? O primeiro ponto é que o Rousseau é contra a educação prematura. Vamos lá, é contra a educação prematura. Por que Rousseau é contra a educação prematura? Porque ela é inútil. Então, por exemplo, em vez de ensinar precocemente ciências para as crianças, é preciso que a criança estude outras coisas. É preciso que a criança tenha um contato com a natureza, com aquilo que está ao redor dela, para que ela possa desenvolver seus interesses, para que ela possa desenvolver as suas potencialidades. Okay? Então, a educação precoce ou prematura é inútil. Tá? É inútil. Um exemplo seria, em vez de ensinar para as crianças ciências, a criança ela poderia, de repente, aprender outras coisas que estão mais ligadas aos seus interesses, tá? Às suas necessidades. Outra coisa, que complementa isso é o contato, então, com o mundo ao redor. Contato com o mundo ao redor. Okay? Então, é esse contato com o mundo ao redor, com as coisas que chamam a atenção da criança, que vão realmente despertar os seus interesses e as suas potencialidades naturais. Olha que interessante, né? Potencialidades naturais. Aí a gente tem a concepção de desenvolvimento de acordo com o Rousseau. A criança se desenvolve naturalmente. E a educação, inclusive, vou colocar aqui, é um processo natural. A educação é um processo natural. A criança vai se desenvolver naturalmente, então, desde que essa educação seja adequada, desde que essa educação permita a criança estar em contato com aquilo que faz parte da vida dela, né? Estar em contato com o mundo ao redor. Beleza? Tranquilo, não é? Outra coisa, gente, é a concepção. Óbvio que aqui eu estou pontuando, né, aquilo que é mais importante. A concepção de criança. Como que o Rousseau concebe a criança? A criança é boa por natureza. Tá? Então a criança é boa por natureza. Beleza? É boa por natureza. E a criança tem uma tendência natural para se desenvolver também. Ela é boa por natureza e ela tem uma tendência natural para se desenvolver. Bom, algo que também tem que ficar muito claro para nós é que o Rousseau, com as suas ideias, vai tentar superar aquele modelo de educação mais conservadora, escolástica, preocupada, por exemplo, em formar o cidadão para a vida social. Oferecer uma educação moral, oferecer, por exemplo, ali as normas, as regras, formar o cidadão nesse sentido de prepará-lo para a vida futura, para a cidadania. Então, o Rousseau vai superar isso. Porque, nesse caso, o homem é concebido como um meio, e o Rousseau não vai conceber o homem como meio. Ele vai conceber o homem como um fim. Então, aqui nós temos a concepção de homem.
O homem não é concebido, ele no caso não é um meio, é um fim, tá? O que que isso quer dizer, Vinícius? Isso quer dizer que a educação, ela não deve formar o indivíduo para uma sociedade específica, por exemplo. Ela deve formar o ser humano inteiro, na sua integralidade. Okay? Então, a educação deve formar o ser humano na sua integralidade. Na sua integralidade. O ser humano inteiro, ok? Outro ponto importante é essa questão da sobreposição da cultura sobre a criança. O Rousseau é contra isso. Por quê? Porque a cultura está viciada. A cultura está corrompida. A cultura dos homens está corrompida. Na cultura humana, nós temos ganância, inveja, dentre outros. Então, se eu levar essa cultura para a criança com a ideia de torná-la um adulto, na verdade, eu estou corrompendo essa criança. Por isso que a educação seria para o Rousseau um processo natural. Tá? A educação e o desenvolvimento são concebidos como um processo natural. Então, um ponto importante aqui, um outro ponto importante, é que a educação não deve sobrepor a criança à cultura. Tá? Sobrepor a criança à cultura. Por quê? Porque essa cultura, como eu falei, está manchada, está corrompida. É preciso deixar a criança se desenvolver, então, livremente. Anotem aí, ok? É preciso deixar a criança se desenvolver livremente. Assim a gente permite o desenvolvimento natural da criança. E o desenvolvimento natural da criança implica o seu desenvolvimento afetivo, implica o seu desenvolvimento cognitivo, intelectual e moral. É preciso respeitar também a condição da criança, suas idades, né, o seu ritmo ali, e sempre oferecer essa liberdade para o desenvolvimento natural. Então aqui nós temos pontos importantes sobre Rousseau e que tem muito a ver com aquele contexto, com aquele momento vivido por ele. Agora vamos dar uma olhada aqui na questão 2. Vamos dar uma olhadinha nesse exercício aqui. Vejam lá. Dentre as influências do pensamento de Rousseau para a educação está a consideração da criança com os sentimentos, desejos e ideias próprias de seu momento de vida. B. A ideia de que a criança é um adulto em miniatura. Não, essa ideia de adulto em miniatura, né, ela é anterior, então ela é superada. A organização da atividade escolar com foco na educação do corpo e dos hábitos desde os anos iniciais. Educação do corpo e dos hábitos tira a liberdade da criança. Então, não. A ênfase no estudo das disciplinas, não, porque o ensino prematuro, precoce, seria inútil, segundo Rousseau. O foco na formação moral, não, porque essa formação moral é aquilo que se desejava na educação mais escolástica, conservadora, religiosa. Né? Então, está aqui. A resposta é a consideração da criança com sentimentos, desejos e ideias próprias. Eu preciso permitir que a criança manifeste seus sentimentos, seus desejos e ideias para que ela possa se desenvolver. Aí vem a ideia de liberdade associada à ideia de desenvolvimento natural da criança. Beleza? Pessoal, então tá aí a questão 2.